Elahá, por favor, fale-nos sobre esta guerra Rússia e Ucrânia. Inclusive, ela tem muitas perguntas que vieram mais ou menos nesse sentido. Uma delas, que talvez resuma bastante o que o pessoal queria que você pudesse comentar, pegando o gancho nisso da Divina, que é se seria possível ver as repercussões para o mundo espiritual, quais as causas e consequências, qual a nossa responsabilidade nesse processo todo, as influências e também como isso influencia a gente. Enfim, é mais ou menos coisas nesse sentido que o pessoal tem perguntado aqui também. Tá bom. O primeiro ponto que quero observar é que as discussões que a gente vai fazer aqui, elas não serão discussões que adentram o cenário político partidário. Não é objetivo da doutrina espírita uma aproximação ou uma identificação com políticas partidárias temporais, porque o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem e não o estabelecimento de forças, de segmentos políticos ou de partidos. Então, nesse sentido, o que é que nós temos de notícia? A primeira informação que a gente tem é que, evidentemente, a guerra ela acaba sendo um instrumento que gera muito sofrimento para a humanidade. Nós encontramos em O Livro dos Espíritos uma questão chamada questão 744, que fala sobre o fato de a guerra ser necessária. O que objetivou a providência em tornar necessária a guerra? Responde, a liberdade e o progresso. Aí, nossa, mas como pode ser a liberdade e o progresso se a gente observa tanto sofrimento, tanta dor? Importante observar que os espíritos, quando respondem, não respondem no sentido material, mas a liberdade espiritual e o progresso espiritual. Existem muitas criaturas que, em função das circunstâncias que se apresentam, elas utilizam-se do fenômeno da guerra, acaba sendo utilizado esse fenômeno para o exercício das virtudes, para que as pessoas demonstrem amor, dedicação, se libertem de determinadas dificuldades emocionais que traziam de outras existências. Indivíduos que foram opressores no ontem, vivendo situações de serem oprimidos hoje em função da lei de causa e efeito. Essas circunstâncias também existem. Não podemos dizer que todas as pessoas que estão passando por um processo da guerra obrigatoriamente estão em processo expiatório. Não. Muitos estão em processos expiatórios. Outros estão em processos provacionais, ou seja, não tinham isso como um karma para a sua vida, mas acabaram recebendo essas experiências dentro de um quadro de possibilidades que existia e foram colhidos pela circunstância e estão hoje a braços com essa dificuldade. A situação de prova ela é tanto mais comum quanto mais iniciante é o espírito, enquanto que a situação de missão e de expiação são tanto mais frequentes para as almas mais antigas, mais velhas. Missão? Guerra como missão? Sim. Existem muitos espíritos extremamente evoluídos que desejam resgatar seus amores das sombras e descem das regiões do infinito para conviver com os seus amados. Eles sabem que são almas imortais. Eles sabem que são espíritos que irão viver para todo sempre, mas que eles precisam, de alguma forma, estar ao lado de seus entes queridos nos momentos dolorosos que eles irão atravessar, para que eles consigam errar menos, para que eles consigam se comprometer menos e acertar mais. Então, algumas almas aceitam a possibilidade do renascimento em condições profundamente dolorosas para serem o arrimo, o apoio, o esteio, o elemento que vai permitir com que o parceiro, o companheiro, erre menos na existência. Às vezes conseguem bons resultados, às vezes não conseguem, mas o esforço do espírito é tentar resgatar os seus entes queridos. Eles renascem em ambientes profundamente hostis, exatamente para desenvolver o sentimento do amor, para falar de perdão. Então, muitas das criaturas que estão no cenário da guerra estão em função da guerra, estão em função de provas que não eram previstas, em função de processos missionários. Dentro da condição da expiação existem dois tipos.
a expiação que tem a ver com a natureza da prova, ou seja, a desencarnação violenta, o processo de sofrimento decorrente da guerra, e outros desencarnam nessas circunstâncias em virtude da própria idade em que se encontram, e que a previsão era que desencarnassem nessa faixa de idade, e a guerra acaba sendo um instrumento para que esse planejamento aconteça, mas que poderia ser por uma outra doença ou outra coisa qualquer, para retorná-los ao mundo espiritual. Um ponto também muito importante para discutir sobre isso é uma fala que existe na obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Quem já leu a obra deve ter encontrado o momento em que diz o seguinte, que a Covid, ela aconteceu no mundo na perspectiva de evitar um mal maior para a humanidade. Então, para evitar com que ocorresse uma catástrofe, aconteceu a Covid. As pessoas, quando leem isso, fazem a seguinte leitura. Então quer dizer que os caras que iam morrer na guerra morreram de Covid. É o primeiro raciocínio que a gente faz. Mas não é isso que os espíritos querem dizer, porque quem desencarnou na Covid, muitos deles foram pessoas com idade bastante avançada. Esses não iriam para a guerra, não faz muito sentido. Então, como é que a gente conecta a Covid com guerra, com evitar guerra? Como é que é isso? É porque as almas, quando ficam frágeis, elas ficam mais propensas ao bem. A humanidade, antes da Covid, ela tinha uma perspectiva do que é luto, do que é morte, do que é tristeza, do que é abandono, do que é solidão, do que é saudade, do que é encontrar pessoas, do que é abraçar pessoas, do que é prosperidade econômica, do que é empresas funcionando, empregos plenos. Não se falava de circunstâncias tão dolorosas econômicas. Então, quando a humanidade atravessa um fenômeno como esse que estamos atravessando de pandemia, os nossos corações ficam todos ralados. Existe uma quantidade enorme de pessoas, quando a gente fala hoje de família, elas choram. Por quê? Porque elas lembram dos que partiram. As suas casas ainda não conseguiram digerir o luto. E às vezes tem mais um em cima. Famílias que tinham 2 filhos e que perderam os 2 filhos. E depois o próprio marido foi embora e a viúva ficou sozinha. Então, histórias dessa natureza feriram profundamente a humanidade com relação à morte. Trouxeram para nós feridas muito fortes. Então, quando alguém fala de morte, violência e guerra, existe muito mais de mobilização do coração dos homens para dizer: não quero isso. Eu não quero mais morte. Eu estou cansado de chorar e de ver dor. Então, o fenômeno da pandemia, que acabou levando para o mundo espiritual uma quantidade bastante significativa de pessoas, por uma via que é uma via de uma doença e não de uma guerra, acabou tendo como resultado a possibilidade de sensibilização das almas para o grande fenômeno de reflexão sobre os objetivos da existência. Então, quando uma guerra se desenha como agora, que se apresenta para todos nós, imediatamente há uma mobilização muito mais expressiva da humanidade. Por quê? Porque o luto deixou os nossos corações sensíveis, e isso vai ajudar de maneira bastante expressiva para que as nossas vidas possam ter um rumo bem mais saudável. A humanidade, a cada luto que acontece, está mais distante de ter a guerra, a violência, a tirania como solução para os seus dramas. Nós estamos muito cansados de chorar e não queremos mais sofrimento sobre a terra.